Jesus. Amém e amém. Agora sim você pode sentar, vai ficar um tempinho sentado. Abra sua Bíblia no Salmo de número 126, versos 5 e verso 6. Salmo 126, 5 e 6. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, 126, 5 e 6. Acende a luz aí para mim, Sânia. Amém? Salmos 126, 5 e 6. Obrigado, querido. Eu acho que hoje a gente vai de NVI, Nova Versão Internacional. Eu acho que é essa que está aqui. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Verso 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Na minha versão aqui diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, que é colher. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes, ou a sua colheita. Que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra. Nós estamos chegando ao finalzinho de mais um ano, já estamos no último mês do ano, e eu queria te fazer uma pergunta. Você plantou algumas lágrimas esse ano? Em algum momento do ano você precisou plantar lágrimas? Teve gente que disse aí, pelo jeito que olhou assim, parece que regou muito com lágrimas, né? E eu quero que você entenda que esse texto, ele se manifesta de uma forma muito abrangente. E a gente vai olhar para ele não só como alguém que está semeando uma semente física, alguém que está, sei lá, plantando batata, plantando café, plantando milho. Mas a pergunta é: que tipo de semente nós estamos cultivando? Que tipo de semente você cultiva no momento em que você está passando por um tempo difícil? Porque tem gente que no tempo difícil ele começa a espraguear, a reclamar, ele começa a entrar em conflito consigo mesmo, e ele acha que nada está bom, ele acha que nada está direito, e aí ele começa a lançar sementes, porque palavras são sementes. Repita isso: palavras são sementes. E aí ele começa a lançar sementes malditas, literalmente no sentido da palavra, malditas, ditas de forma ruim. E aí ele começa a plantar isso no momento em que ele está precisando fazer um plantio diferente. É interessante que o texto diz que aqueles que semeiam em lágrimas, ou seja, ele está chorando enquanto semeia, ele vai colher com alegria. Ele está dizendo que o momento do plantio é um momento difícil, que todo plantio é difícil, que todo plantio é com dor, que todo plantio é com dificuldade. E aprenda uma coisa: Deus não nos coloca uma dificuldade maior do que a gente possa suportar. A palavra dele diz isso. E se ele te pôs num ambiente de dificuldade, é porque ele entende que você precisa naquele tempo estar desenvolvendo aquele plantio. E aí o segundo versículo vem completando e diz: aquele que leva a preciosa semente, ou seja, não é qualquer semente, é uma semente preciosa. Não carregue sementes de ervas daninhas. Tem gente que por onde passa está plantando urtiga. Tem gente que por onde passa está plantando espinho. Tem gente que por onde passa está plantando erva daninha, está plantando capim, que não dá fruto, que não dá nada, que não serve às vezes nem para o animal comer. Ele diz que esse semeador, embora estivesse chorando, ele tinha consciência do que estava plantando. Ele estava plantando uma semente
preciosa. Todos os dias, quando nós abrimos os olhos pela manhã, acordamos, nós começamos um plantio. E a gente precisa escolher que tipo de semente a gente vai semear naquele dia. Se vamos semear sementes boas ou se vamos semear sementes ruins. E a terra está espalhada em todos os ambientes onde convivemos. Você começa na sua casa, na sua família. Você acorda de manhã e, dependendo do dia, a mulher vira para o marido e diz bom dia. O marido diz bom dia que nada. Dormir foi mal, não dormi nada essa noite. Alguma mulher já ouviu uma resposta assim? Ou vice-versa, né? O marido diz bom dia, meu bem. A mulher, bom dia só se for para você. Hoje eu estou de TPM, estou toda doída. Estou passando mal, estou com cólica. E aí a gente vai escolhendo que tipo de semente a gente lança. Na vida do próximo, na vida do outro, na vida do colega de trabalho, na vida do colega da escola, na vida da pessoa da universidade, da faculdade, na vida de um vizinho, na vida de um amigo, nas pessoas que nós temos o convívio virtual, o que nós estamos semeando nas nossas redes sociais. Que tipo de semente você semeia nas suas redes sociais? Esse semeador, ele estava semeando uma semente preciosa. E o versículo continua dizendo, ele estava andando e chorando. O que eu aprendo com esse pedacinho? Que tem gente que chora e para. Já observou? Tem gente que quando tem alguma crise, algum conflito, alguma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é parar. Esse semeador, ele está ensinando para a gente que apesar do choro, você não pode parar. Chorando e andando. Chorando e andando. Eu choro, mas eu não paro. Eu estou passando luta, mas eu não paro. Eu estou passando uma adversidade, mas eu não paro. Porque o semeador não pode parar de semear a preciosa semente. No final, diz o texto, ele vai voltar, sem dúvida, trazendo colheita de alegria. Vamos entender esse contexto. Existem sementes sem valor, sementes baratas, sementes ruins, que não produzem absolutamente nada de bom ou desejável. E nós às vezes estamos lançando esse tipo de semente no terreno de nossas vidas. Mágoas, murmurações, queixas, fofocas. O que podemos esperar de uma semeadura assim? Eu vi um vídeo essa semana de uma mulher dando um testemunho, acho que eu até repostei no Instagram, e ela disse assim, essa aqui sou eu, mostrando uma foto. Há tanto tempo atrás eu fui internada num hospital psiquiátrico como louca. E ela disse assim, eu vou dizer para vocês por que eu fui internada como louca. Porque eu liberei essa semente sobre a minha vida. E ela disse assim, sabe como é que eu fazia, irmãos? Eu toda hora falava isso dentro de casa. Quando meus filhos faziam alguma coisa, eu falava assim, olha, uma hora vocês vão me deixar doida, hein? Vocês continuar fazendo desse jeito, eu vou ficar maluca, hein? Quando o marido dela falava alguma coisa, ela dizia assim, ó, você vai acabar me deixando louca. Vai ter um dia que eu ainda vou ficar doida. Quando ela ia fazer os afazeres, as coisas da casa, as suas tarefas domésticas, os seus compromissos do lar, ela murmurava, ela reclamava e dizia, eu vou acabar ficando doida com isso. E ela disse no seu testemunho, e eu fiquei louca, eu disse que eu ia ficar e eu fiquei. E a gente tem que entender o poder das nossas palavras. Palavras são sementes. Repita isso, palavras são sementes. Você já viu um pai que vira para o filho e diz assim, esse menino lerdo? Já viu? O que é um pai para um filho? Autoridade. Autoridade. O pai chegar para o filho e dizer assim, seu mariquinha, isso é uma semente. Nós conhecemos uma mulher, ela estava grávida, e ela não tinha desejo por aquela criança, ela estava perturbada, e nós acompanhamos isso, ela batia na barriga,
e dizia: ele podia morrer. Essa coisa, não chamava nem de filho, falava: é um maldito. A gente acompanhou essa gestação, a criança nasceu, depois essa mãe ficou mais controlada, mas aquela semente que aquela mãe lançou, ficou ali. Esse menino hoje, ele é um usuário de drogas. Se eu não estou em engano, ele vende drogas, trafica drogas. É alguém que a polícia de vez em quando pega, prende, bate, porque ele recebeu uma semente no ventre, quando ainda no ventre, da autoridade: mãe, carregue uma boa semente. Sabe, o mundo está semeando. Existe um texto na palavra que diz que o ladrão, que o adversário, que o inimigo, você planta uma semente boa de dia e à noite ele vem na surdina e joga uma semente de erva daninha, joga uma semente ruim. Aí quando começa a crescer, você fala: quem plantou aqui uma coisa ruim? Então nós precisamos entender: o inferno, o mundo, a nossa carne, nossos desejos carnais estão constantemente tentando plantar sementes mais através da gente. Mas nós precisamos ser semeadores de vida. Nós precisamos ser semeadores de paz, semeadores de alegria, semeadores do evangelho do reino do Senhor, semeadores de uma verdade que cura, que restaura, que muda vidas, que transforma pessoas. Amém? Gálatas capítulo 6, verso 7, projeta para mim, por favor, Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tem uma versão que diz: de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Todo o processo passa pelo teste do tempo, e não há semente que não precise respeitar o processo do tempo para germinar, crescer, florescer e frutificar. O primeiro processo que uma semente enfrenta para poder germinar é a morte. Olha que interessante. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Há uma máxima que diz que a semeadura é facultativa. Se você tem lá um terreno, você pode olhar para o terreno, para aquele espaço, preparar a terra e pensar: o que eu vou plantar aqui? Se você plantar café, você vai colher? Se você plantar milho, você vai colher? Se você plantar abóbora, você vai colher? Porque tudo que você planta, se você plantar amor, você vai colher. Se você plantar paz, você vai colher. Mas se você plantar ódio, você vai colher. Se você plantar mágoa, você vai colher. Não adianta. Não adianta você plantar um pé de café e querer colher mexerica. Não funciona. É um princípio espiritual, é um princípio natural. Tudo que plantamos, colhemos. E é interessante que toda semente que é lançada na terra, ela primeiro precisa aparentar não ter vida. Eu lembro que uma vez eu plantei um caroço de manga na expectativa de que virasse um pé de manga, e eu tinha acabado de chupar a manga, peguei aquele caroço todo melecado e joguei na terra. O que aconteceu com ele? Apodreceu. Perdi a semente. Porque na verdade ele precisa secar. Ele precisa morrer. Só que às vezes a gente está muito vivo, sabe? Jesus diz assim: quando alguém te oferecer o mal, dê em troca para ele do mal o bem. Quando Judas chega perto de Jesus, já tinha negociado a entrega dele por 30 moedas de prata, e ele tinha um sinal para apresentar.
para aqueles guardas, para aqueles homens, para identificar quem era Jesus. Qual era esse sinal? Um beijo. Ele chega perto de Jesus, dá um beijo em Jesus, mas era o beijo da traição, era o beijo da morte, era o beijo da entrega, era o beijo da traição. O que Jesus responde para ele? Jesus diz assim: amigo. E algumas pessoas podem acreditar que Jesus chama Judas de amigo naquele momento, porque ele estava sendo sarcástico, ele estava sendo tipo assim: amigo, hein? Que amigo é você, hein? Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus disse, com aquela palavra amigo, ele estava dizendo: eu semeei uma semente verdadeira em você. Eu semeei amizade na tua vida. Você andou comigo todo esse tempo e eu semeei amizade na tua vida. E agora você me dá em troca traição. Depois daquele momento, Jesus é levado preso e o final da história você já conhece. A Bíblia diz que João 12, 24. Eu ia citar o texto, mas ele está bem aqui. João 12, 24. Olha o que diz lá. A verdade lhes digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O segredo para produzir é morrer. O segredo para dar muito fruto é morrer. Se cai na terra e não morre, não produz fruto. Ou seja, há momentos da nossa vida que a gente está muito vivo e gente viva não produz fruto. Está conseguindo me entender, sim ou não? Vou tentar ser mais claro. Tem dias que você quer ter razão, tem dia que você quer achar que você está certo, tem dia que você quer que as coisas sejam do seu jeito, mas o que a Bíblia está dizendo é que quando eu renuncio às minhas vontades e cedo para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida, eu morro, e quando eu morro, eu vivo, e quando eu vivo, eu produzo fruto, e eu multiplico. Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano? Faça uma retrospectiva. Quantas pessoas você dentro dessa congregação, nessas cadeiras, você pode olhar e dizer: fui eu que trouxe, fui eu que trouxe, fui eu que ganhei, fui eu que falei de Jesus para ele. Se a conta é pequena, é porque você ainda está muito vivo, porque o texto está dizendo que não fica só o grão que morre, ele cai na terra e dá muito fruto. Você está entendendo isso? Diga amém. João 16, 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga-me uma coisa, onde Jesus venceu o mundo? Onde Jesus venceu o mundo? Na cruz. E o que aconteceu com ele na cruz? Ele morreu. Ele está dizendo para mim e para você: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Já observou que a gente passa o ano inteiro procurando paz? E talvez alguns de nós tenham dito em algum momento do nosso ano: nossa, mas eu não consigo ter um minuto de paz. Não é assim? E aí a palavra está dizendo, é para você ter paz, para que você tenha paz, você no mundo sim vai ter aflições, mas fique animado, eu venci o mundo. Ele está dando uma dica, ele está dando uma chave, ele está dizendo, quer vencer o mundo? Tenha paz. Como é que tem paz? Morre. Semente morta que dá fruto, semente viva não frutifica. E aí nós vamos observar aqui, de forma muito breve, 4 verdades, para a gente entender como a gente precisa semear sementes de crescimento. A primeira delas está em Salmo 126, versículo 5. Semeamos sementes de crescimento quando nós semeamos com lágrimas. Tudo que nos é custoso para semear, depois de algum tempo, produz profunda alegria na colheita. Os que semeiam com lágrimas. Já observou que tudo que é fácil não tem valor? Já observou?
Como vocês valorizam o carrinho que vocês compraram, não é verdade? Porque não foi fácil. Que processo não foi? Vocês olham para aquele carrinho assim, ele vale mais do que uma Hilux, ele vale mais do que um carro do ano, ele vale mais porque só vocês sabem o processo que vocês passaram para adquirir ele. Não é verdade? Como é longo o processo. A irmã Débora hoje postou, lá no grupo do GA de Una, o pé dela assim, todo enfaixado, caiu óleo quente, pegou fogo numa panela na cozinha, e ela foi tentar tampar a panela com um pano, aquele óleo pegando fogo, a panela caiu, ela escorregou também, aquilo queimou o pé dela. Aí você pensa, né? A irmã Débora deu um testemunho aqui, todo aquele processo dela. A irmã Débora teve quase morta, nesse período agora lá em Vitória, volta para cá, sendo restaurada. E aí a gente para pensar sobre isso, né? Quantas lágrimas no processo, meu Deus! Por que isso, Senhor? Para que isso? Porque Deus tem preparado uma colheita, uma semeadura especial para ela. Você tem chorado, você chorou esse tempo, Deus tem uma semeadura especial para você. Tudo aquilo que é penoso, tudo aquilo que é difícil, é valorizado. Em seguida, o versículo 6 vai dizer que nós semeamos sementes de crescimento quando nós semeamos sementes de valor. Já falei isso. Aquele que leva a preciosa semente. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas que nós carregamos um tesouro precioso, como ouro. E é desse bom tesouro que nós devemos tirar as melhores sementes para lançar na terra. O ouro não somos nós, mas o que nós carregamos. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, nós somos perecíveis, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, sabe? Não tem aquela coisa de, poxa, aquele irmão é santo pra caramba, poxa, aquele irmão ora muito, aquele irmão lê muito a Bíblia, glória a Deus por isso, mas isso não nos faz santões. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Todos nós somos pecadores, mas o que a palavra está dizendo é que apesar de pecadores, nós precisamos carregar a semente do reino de Deus, e ela é preciosa, ela é valiosa. Sabe, querido, o Espírito Santo comunica ao meu coração que alguns de nós nessa noite vamos precisar jogar fora algumas sementes que a gente tem carregado. Hoje você vai jogar fora as sementes de falta de perdão, de mágoa, de rancor, de ódio que você carrega no seu coração por alguém. Você vai jogar fora algumas sementes que você precisa sair daqui essa noite sem carregar e se embornar. Hoje você vai encher o seu embornar de sementes boas, sementes do Senhor, sementes do reino. Aí o Espírito Santo comunica assim no meu ouvido aqui, ele diz assim: é porque o senhor não sabe, pastor, o que essa pessoa fez por mim, o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Não importa o que fizeram com você, importa como você vai responder isso. Se alguém plantou erva daninha, se alguém plantou espinhos na tua vida, plante flores na vida dele, plante uma árvore frutífera na vida dele, plante algo que vai gerar frutos gostosos na vida dele. Não responda na mesma semente. A parte B do versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Semeamos semente de crescimento quando não paramos de avançar na semeadura. Plante o tempo todo, plante o tempo todo, seja intencional, plante o tempo todo. Você está na padaria, hoje tinha uma moça na padaria, na hora que eu fui comprar o pão, tinha 3 pessoas na minha frente, e aí ela chegava para a pessoa e falava assim: você! Aí eu tomei até um susto assim quando ela, aí a pessoa, 3 pães. Aí chegava o outro: e você? 5 pães. E você? Tomei um susto quando chegou na minha vez. E você? Falei: boa tarde, tudo bem com você? Que a paz do Senhor seja na sua vida. Quero 6 pães, por favor. Aí a pessoa fez assim: Quando foi me devolver o pãozinho: boa tarde, vai com Deus. Falei: uma boa semente muda o ambiente.
Uma boa semente muda a atmosfera. Uma boa semente muda a situação. Uma boa semente. Se é outro, pensa o quê? Se a gente falar com o cliente. Mamãe falava assim: sou suas nega não, para tu falar assim comigo. Mas quando você recebe uma semente ruim e retorna com uma semente boa, ela neutraliza a semente ruim. E a Bíblia diz que joio e trigo crescem juntos. Só quem tem autoridade para separar um do outro é aquele que plantou, é o agricultor, é o Senhor. Ele é que sabe quem é joio e quem é trigo. Ele é que sabe o que é joio e o que é trigo. Ele é que vai separar um do outro. Não cabe a mim nem a você. Nosso trabalho é plantar semente boa. E em último lugar, semeamos boas sementes. Sementes de crescimento, quando não duvidamos da semeadura. Sabe o que a gente falou muito esse ano? Será que vai dar certo? Ei, olhe para mim, não diga mais será que vai dar certo, diga assim: eu sei que vai dar certo, porque eu sei o que eu estou plantando. Eu sei que vai dar certo, porque eu sei o que eu estou semeando. Eu sei que vai dar certo, porque eu sei o que eu estou lançando sobre essa terra. O tipo de semente que lançamos fará toda a diferença na hora da colheita. Semear é facultativo, mas colher o que semeou é inevitável. Ainda há tempo para refazer a lavoura e plantar, ainda que chorando, sementes boas, para que em tempo oportuno haja uma grande e feliz colheita na sua vida. Fique de pé. Eu quero que você comece a mentalizar sementes que você vai plantar no ano de 2025. Eu quero que você comece a pensar no campo. Porque quem planta, ele não pensa primeiro na semente. Até porque, para ele adquirir a semente, ele precisa saber a quantidade de semente que ele vai precisar para encher um campo. Qual campo que você quer semear no ano de 2025? Na tua família? Na tua empresa, onde você trabalha, na tua vizinhança. Sabe, tem gente que tá andando há tanto tempo com Deus, mas o vizinho da direita e o da esquerda não sabem que ele anda com Deus. Você precisa escolher o campo, e depois você precisa escolher o tipo de semente. Pega essa semente, essa convicção, e diga assim: eu sei o que eu estou plantando, eu sei o que eu vou colher. Eu sei o que eu estou plantando, eu sei o que eu vou colher. E o trabalho de fazer a semente crescer, a palavra diz: um planta, o outro joga água, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nosso trabalho é lançar boas sementes, e Deus vai fazer ela crescer. Deus vai fazer ela crescer. Feche seus olhos. Ah, Senhor, prepara